Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que sim. Síndrome do pânico e ansiedade generalizada é o tema da nossa reflexão de hoje. Espero que você aprecie. Você sabe a diferença entre síndrome do pânico e ansiedade generalizada? Quais os sintomas da síndrome do pânico e ansiedade generalizada? Como identificar cada uma delas? Quais os mitos e verdades sobre essa temática? Definição da síndrome do pânico. Síndrome do pânico, também conhecido por transtorno do pânico, são crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. É um tipo de transtorno de ansiedade. São crises de desespero inexplicadas. É um medo intenso, como se algo muito ruim fosse acontecer. Não tem explicação lógica. É como a sensação de morte iminente. TP, como é a sigla, transtorno do pânico, para Barlon, o medo primário do TP, transtorno do pânico, ou ainda síndrome do pânico, é o medo das sensações físicas, particularmente as associadas à ativação autonômica, com influência de fatores socioculturais para o surgimento de agorafobias. Ansiedade generalizada, com a sigla TAG. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão, desconforto por antecipar um perigo, por algo desconhecido ou estranho. A ansiedade é um sentimento comum que faz parte da vida diária do ser humano. Entretanto, a TAG, como é conhecido, o transtorno de ansiedade generalizado, é um distúrbio que pode afetar sua vida. Síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Geralmente, os sintomas da síndrome do pânico são: primeiramente, a síndrome do pânico é o pico do estresse. Pode apresentar dor no peito, medo de morrer, palpitações, falta de ar, náusea, tontura. Parece que está tendo uma crise de labirintite, mal-estar intenso, acompanhado de sintomas físicos e cognitivos. É importante salientar que não necessariamente seguem nesta ordem ou com todos os sintomas apresentados. Os sintomas da ansiedade generalizada são dificuldade para se concentrar, cansaço, dificuldade de respirar, fica mais curta, rasa e ofegante, inquietação, alteração de sono, irritabilidade, tensão muscular, problema gastrointestinais, náuseas, entre tantos outros. Na síndrome do pânico, devido à sintomatologia predominantemente física, os pacientes vão para vários especialistas até conseguirem fechar o diagnóstico. Depois que o diagnóstico é fechado, o tratamento é feito com psicoterapia e algumas vezes é necessário psicofármacos. Algumas pesquisas falam sobre estratégias de prevenção realizadas ainda na infância, quando detectado níveis elevados de ansiedade. Crianças consideradas de risco são as medrosas, tímidas e nervosas. O transtorno do pânico é um transtorno crônico. Alguns estudos falam que apresentam baixas remissões dos sintomas em longo prazo. Entretanto, tem-se percebido que a psicoeducação dá subsídios necessários para a pessoa compreender o que está acontecendo e saber conduzir sua maneira de agir e interagir com suas demandas. Muitas vezes é necessário usar medicação, mas essa, como já disse, é feita uma avaliação com o especialista.
A definição da ansiedade generalizada, o TAG, é considerado um distúrbio e tem como maior característica a preocupação excessiva de alguma coisa. É preciso salientar que a ansiedade é uma reação normal diante de determinadas situações de incertezas e ou inseguranças. É persistente e de difícil controle, podendo durar meses sem que a pessoa identifique como um comportamento diferente que precisa ser avaliado. Na maioria dos casos, a pessoa sempre tenta justificar seu comportamento. Esse transtorno pode impactar sua vida, prejudicando seu trabalho, rotina e relacionamentos. A pessoa se sente angustiada sem denominar o motivo e não consegue controlar esse sintoma. As preocupações são em várias situações: dinheiro, trabalho, família ou qualquer outro. Muitas vezes são preocupações que não condiz com a realidade e ou exageradas. As mulheres são mais afetadas do que os homens e muitas vezes esses sintomas aparecem na infância ou na adolescência. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Na síndrome do pânico, não se tem um tempo determinado, igual para todas as pessoas. Vai se modificando de pessoa para pessoa. Sua intensidade varia muito, podendo chegar a alguns minutos, que parecerão eternos e insuportáveis. Por conta da gravidade dos sintomas físicos, que acarreta prejuízo na vida da pessoa, e levando em consideração que depois de um ataque de pânico, a pessoa fica com muito medo de outros ataques e passa a modificar sua rotina de vida para tentar evitar as, abre aspas, possíveis crises, fecha aspas. Então, é importante diferenciar os ataques de pânicos isolados da síndrome completa e de outros problemas médicos que podem se apresentar como uma crise de ansiedade. Fatores genéticos e ambientais podem contribuir para a ansiedade e para a síndrome do pânico. Alguns estudos descrevem sobre experiências traumáticas na infância que podem desenvolver o transtorno do pânico na vida adulta. Eventos estressantes são relacionados tanto ao transtorno do pânico como à ansiedade generalizada. E por isso é importante você conhecer qual o seu padrão comportamental e emocional. Padrão é tudo aquilo que você repete no seu comportamento. O autoconhecimento, ele é fundamental. Manter boas conversas, mudança de pensamento e comportamento, a psicoterapia, yoga, exercícios com a técnica da respiração. Em alguns casos, a avaliação de um médico poderá ser muito importante para conduzir o acompanhamento psicofarmacológico. Eu espero ter contribuído. Espero que você tenha gostado desse tema. Um forte abraço e fica com Deus.